Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje em mais um podcast com convidados muito especiais. A gente está recebendo aqui hoje, gente, a imobiliária Lorenzato. A Lorenzato tem aí mais de 30 anos de mercado imobiliário na nossa cidade. Uma imobiliária super conceituada que eu tenho o prazer de já conhecer há muitos anos, né? E ter aí histórias incríveis com vocês. E a gente recebe hoje, então, o César, que é o diretor da imobiliária. A gente recebe a Fabiane, que é gestora administrativa, e a Dayana, que é gestora comercial. E eu quero já começar com uma informação muito importante. Olha só que legal. A Fábio e a Dayana, elas já têm aí a Dayana mais de 20 anos na Lorenzato e a Fábio aí quase 20 anos na empresa. Isso, no mercado de hoje, é muito raro e eu queria começar com vocês perguntando ao que vocês atribuem essas décadas aí de empresa. Fábio, vamos começar com você. Ionara, então, eu fiz uma reflexão, né, de todos esses anos que eu estou na Lorenzato Imóveis e eu vejo que a Lorenzato, ela tem uma cultura muito forte, muito positiva. Então, isso faz com que alinhe com os meus princípios, valores e práticas da empresa. Por isso, essa permanência tão longa. E também aquele senso de pertencimento, né? Um propósito, estar ali, porque está alinhado aos meus princípios. E sem falar da gestão organizacional, que é muito humanizada. Então, a gente tem muito acesso ao diretor, a gente consegue ter as nossas opiniões, né? Consegue ser ouvida. Então, isso é muito importante e faz com que a gente permaneça na empresa. Perfeito. E você, Dayana? Bom, eu sou cria Lorenzato, né? Então, eu comecei lá muito nova e o que me faz permanecer é o amor que eu tenho pela profissão, sabe? Porque a gente se apaixona realmente por alugar e eu acredito muito na Lorenzato. Eu acredito nos valores, nos princípios, na maneira com que a gente conduz as coisas, no cuidado que a gente tem. Eu acompanho desde sempre cada passo que teve, sabe? Para estar onde nós estamos hoje, o crescimento em tudo. Então, isso a gente vai criando um apego não só profissional, mas emocional também, né? Então, eu compartilho total do que a Fábio passou, porque a gente acaba sendo literalmente parte daquilo, né? A gente se sente dentro da empresa. A gente tem muito acesso e isso faz com que a gente tenha autonomia para algumas decisões, para que a gente consiga acolher a equipe que está chegando. O fato da gente estar há mais tempo lá também e eles verem isso, eu acho que acaba que se torna uma referência também no mercado e até mesmo lá dentro para os próprios colegas que estão chegando novos, né? Perfeito. É gostar do que faz, né? Eu gosto do que faço. Muito bem, muito legal. Então, e para você, César, me conte, 30 anos de imobiliária, um mercado super competitivo, desafiador, ao que você atribui essas décadas de história? Ionara, assim, ó, primeiramente, obrigado pelo convite. Quando você me convidou, eu imaginei que quem teria que estar comigo é quem faz o dia a dia da minha empresa. Então, elas, quando começaram a falar, já deram um briefing de como que é a nossa empresa, de como que eu e o Marcos pensávamos e como ela funciona hoje. Então, ter 30 anos de empresa e ter essa leitura que eu enxergo delas muito clara, que é a nossa cultura, que é a nossa essência, me tranquiliza muito e me deixa muito feliz. Eu acho que a gente tem construído uma caminhada muito bonita. E dentro dessa caminhada, as pessoas que fazem parte da nossa estrutura são o principal pilar nosso. É o ativo mais forte que nós temos, entendeu? O capital humano. Então, é uma história muito bonita e que ela é consolidada na base, assim, de respeito ao cliente, de ser verdadeiro com o cliente, com os nossos colaboradores e com a sociedade de Passo Fundo, que nos acolheu muito bem nesse ano todo. Perfeito. E falando de Lorenzato, a gente não poderia deixar de citar, né, quem fundou essa empresa junto com você, seu amigo. Uhum. Aí a gente, em memória, né, ao Marcos Lorenzato. Sim. E eu gostaria de ouvir de vocês, dos três, né, começando pelo César. Sim. O que tem no DNA da Lorenzato que veio muito dele, assim, e que vocês fazem questão de manter até hoje? Muita gente vê a Lorenzato a nossa sociedade, Ionara, eu e o Marcos. Mas nós fomos muito mais do que isso. Nós tivemos uma amizade de 43 anos. Marcos prematuramente nos deixou, né?
Então, mas a nossa não é só uma sociedade que se criou ali. É muito mais do que isso. Então, eu conheci o Marcos no colégio, no tempo de seminário. Então, nós tivemos uma amizade e um crescimento pessoal muito enraizado um no outro. Nós fomos muito íntimos. Então, o Marcos tinha um sobrenome diferente do meu e ele a mesma forma. Então, éramos mais como os dois irmãos. E depois, dentro dessa caminhada, várias coisas aconteceram e dentro de uma delas a nossa sociedade, a nossa empresa. O legado maior que eu enxergo que ele me ajudou a construir e tem uma parcela muito importante disso é o valor das pessoas. É o valor das pessoas, é ter o olhar humano para as pessoas. Isso é muito importante. É importante o capital humano na nossa vida, é importante, o dinheiro faz parte, mas é muito mais importante as pessoas. É muito mais importante aquele olhar, é o que as meninas falaram aqui agora. O DNA nossa cultura, que é uma cultura humanizada, valorizando as pessoas. Esse acho que é o maior legado que o Marcos deixou, para mim, em especial, pela pessoa dele que ele era. Além de um sócio, um grande amigo. Então, eu conhecia o Marco na sua intimidade maior, que talvez muitos familiares não conheciam, porque a gente convivia junto o dia todo, mais junto. Então, eu enxergo isso muito claramente e a gente tento levar isso desta forma. Claro, botando um pouco da minha personalidade, mas nunca esquecendo a nossa base, que são as pessoas. E deixa eu te perguntar, como é que foi? Um dia vocês estavam mais jovens, eram amigos, um olhou para o outro e disse assim, vamos abrir uma imobiliária? Como é que funcionou isso? Assim, eu tive só uma atividade profissional, que foi na imprensa voltado, que foi no Diário da Manhã. Um prazer hoje encontrar o Neno aqui, né, daquela época. E o Marcos, um dia, nós tínhamos uma representada já. Eu trabalhava no jornal e o Marcos tinha uma representada, que nós éramos sócios já naquela época. E vendíamos pipoca, feijão, era da Sogenal. Daí o Marcos abriu o curso de corretor, César. Vamos fazer o curso de corretor? Eu digo, vamos, Marcos, vamos fazer o curso de corretor. E aí fizemos na UPF o curso, que era o primeiro curso que teve. Fizemos o curso junto e chegou o momento do estágio. Fazermos o estágio de corretor. E aí, onde é que vamos fazer? Como eu trabalhava no jornal, conhecia muitas imobiliárias e donos imobiliários, eu tenho um lugar para nós fazermos a nosso estágio, que foi na Imobiliária Scala, do Ademir. E aí a gente pediu para o Ademir, conhecia ele. Digo, Ademir, tem como nós fazer o estágio contigo? Sim, me chamavam de Chico, muita gente me conhece por Chico aí. E pode ser e tal, e a gente fez o estágio, o Marcos concluiu o estágio lá, ficou trabalhando com ele um tempo e depois o Marcos foi trabalhar sozinho numa outra imobiliária. Ficou um tempo e aí eu me afastei do jornal, saí e fui trabalhar junto com ele. E aí construímos a nossa história junto. Nasceu a Lorenzato. Nasceu a Lorenzato. Que legal. E quando nós fomos criar ela, o pessoal me conhecia muito, me conhece. Vamos ver aí, o César, o Chico do Diário da Manhã. E o Marcos estava sempre junto comigo e tal. Que nós vamos colocar? Vamos colocar Lorenzato, não tem problema. E colocamos Lorenzato Imóveis, até porque já fazíamos parte das coligadas também, entramos ali, então... eu digo assim que nós tivemos muita sorte nesse caminho. Eu acho que bom Deus sempre olhou para nós com um olhar muito especial e a gente conseguiu construir uma trajetória muito bonita, eu e ele. Perfeito. Fábio, o que você lembra do Marcos aí, que você carrega para sua vida, que você aprendeu, você que entrou lá? Que idade você tinha quando você começou? Eu tinha 19 anos. O que eu lembro é que ele foi a primeira pessoa de acesso, porque na verdade foi ele que me contratou. Então, a primeira pessoa que eu falei da Lorenzato foi com ele, né? Então, até a gente tem uma história engraçada aí nessa contratação, que ele ficou... fui na entrevista, ficou meio que deu fazer teste, mas não confirmou e eu acabei indo. Então, assim, fiz o teste da semana e ele, então vamos contratar, conversou com o César. E aí foi bem bacana. Eu acho que isso é o que mais me marcou, né? Que foi essa confusão ali na hora, mas que deu certo. Então... Ela foi assim, a Fabiane conversou com ele na sexta, né, porque nós éramos pequenos e tal, assim, e entrevistávamos ali os colaboradores. E na segunda-feira ele chegou para mim, Chicão, a guria tá aí. Disse, a menina tá aí para trabalhar. E eu não disse para ela vir, mas e tal, o que eu faço? Eu digo, Marcos, se ela veio trabalhar, vamos botar ela a trabalhar, ela quer trabalhar. Foi essa Estamos história. aí há quase 20 anos trabalhando juntos. Assim. A frase dela foi essa, literalmente essa. Você não me chamou, mas eu vim. Que legal, mostrou proatividade, né? Na verdade, foi a confusão. A gente fez a entrevista, ele disse, você viria semana que vem fazer um teste? Eu, sim. E aí, eu não entendi se era pra mim ir, se ele ia me ligar, o que era pra me fazer. Eu disse, eu vou ir, o máximo que ele vai dizer, não, eu ainda não fechei a vaga. E eu fui. Então, foi essa história divertida que, no fim, acabou que eu tô aí até
hoje. Que legal, Foi e já ficou, né? Já ficou naquele Sim. dia Tá mesmo. trabalhando. que legal. E você, Dai? Eu já conhecia o Lorenzato, né? De uma parte da família, né? Mas foi ao contrário da Fábio. Porque eu comecei lá, eu tinha 15 para 16, né? Ainda era... não pertencia nem ao menor aprendiz, que é hoje, né? Era o CIE na época. E eu trabalhava, fazia diárias, assim, na Gari, né? Na Feira do Produtor. E eu fui fazer a entrevista com o Lorenzato, né? Porque foi ele que, na época, conversei. Então, eu saí da feira correndo do jeito que eu estava e fui para a entrevista. Só que quando cheguei lá, o Lorenzato não estava. Quem estava era o César. Eu me olhei assim, eu disse, eu não sei se vai, não. De tênis, suja de salada. Mas o César foi muito receptivo. E eu brinco, eu falo que eu sou cria Lorenzato porque, de fato, sou mesmo. Eu era uma menina mais tímida, então eu tinha medo até de atender o telefone. O telefone tocava, Então, por várias vezes, por vários momentos, porque o fato de eu estar lá há tempo, né, me permitiu passar em todos os setores. Então, por várias e várias vezes, eu botei minha cadeira do lado da cadeira do César e ele me ensinou e me explicou passo a passo tudo como funcionava. Então, lembrar do Marcos é isso, sabe? Porque acaba que a gente ficava mais tempo com o César, mas o Marcos estava sempre dando o auxílio ali, né? Ele era de fato, Lorenzato. Então, tinha aquele jeito dele de mais sério, né? Às vezes brincalhão. A gente já conhecia ele pelo jeito de chegar. E hoje ele deixou um legado lindo, né? Junto com o César, que a gente está aí tentando tocar. E faz muita falta. Imagino. Foi ele que contratou as duas meninas, então. Não fui eu, tá? Foi Verdade. foi ele que fez as duas entrevistas e hoje elas estão conosco até hoje. E o Marcos e o César, eles tanto deu certo a sociedade que eles se completam, né? Cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de pensar, mas que no final eles um completava o outro. Então isso é muito bonito e tá aí o legado dele que até hoje tá aí a Lorenzato Imóveis, há mais de 30 anos. Isso aí, um ótimo recrutador, né? Com certeza. A gente até hoje usa a frase, o Lorenzato diria o seguinte. E aí, conforme o assunto, sai a frase, né? Então, ele é lembrado, eu acredito que diariamente lá. Não tem como esquecer da presença dele lá. Porque a gente olha para a marca, para os detalhes, a logo, tudo são coisas que foram decididas em conjunto, né? Que ele teve participação. Então, para a gente que conviveu com ele, hoje a gente tem gente na imobiliária que não conheceu o Lorenzato, né? Mas a gente que conviveu com ele, a gente sente, sim, essa partida dele, mas a gente entende que a missão dele foi cumprida, né? E a Lorenzato continua. Perfeito. Então, você passou por vários setores, Daiana, e especialmente hoje você está, então, na locação, né? Na gestão comercial. da locação, no comercial. O que você observa nesses seus anos de bagagem aí, acho que atendendo muita gente, para quem tinha medo de atender o telefone, acho que você fez grandes progressos, né? Nessa gestão hoje. O inquilino, o que mudou no perfil do inquilino lá no começo, né? De anos atrás, 10, 20 anos atrás, para hoje, se você fosse fazer um paralelo, assim. Olha, eu acho que a locação em geral, o comercial, eu me identifico muito com o comercial, sabe? Eu acho que eu gosto da parte do atender as pessoas. Eu gosto de estar ali conversando. E eu brinco que a gente às vezes é meio psicóloga, né? Porque a gente atende pessoas em diversas fases da vida, né? Quem está casando, quem está separando, quem está vindo para a cidade, quem está... Enfim. E a gente acaba fazendo parte de tudo isso, né? E o público hoje, o que eu acho que mudou, assim, é a agilidade das coisas. Antes a gente levava um tempo para organizar documentação, para fazer tudo isso. Hoje a gente faz locação em horas. O cliente vai, olha, volta, eu quero, a gente já está com a documentação, se tiver agenda, no mesmo dia já tem vistoria pronta. Então, eu acho que a agilidade mudou muito. A imobiliária cresceu e com esse crescimento a gente tem setores, a gente desenvolveu muito isso. Então, da Daiana da época e Fábio, né, que fazia o atendimento, o contrato, a vistoria, o anúncio, tudo. Hoje a gente tem uma imobiliária que está setorizada. A gente está contratando mais pessoas porque tudo aquilo que a gente trabalhou lá atrás cresceu.
Então, acompanhar a evolução do fax para o e-mail, do e-mail para o WhatsApp, né? Porque antes a gente recebia a documentação no fax, aquilo demorava uma eternidade, quando não caía a ligação no e-mail, né? Então, depois veio por e-mail, imprimia tudo. Hoje o WhatsApp está aí bombando, a gente recebe, atende, mas o que eu acho que é a essência do atender pessoa, de olhar nos olhos, de vamos tomar um café, de vamos sentar aqui, olha, vamos fazer assim, eu acho que isso é o que a gente tem gana, assim, isso é a parte boa, sabe? E olhar nos olhos e tomar um café provavelmente nunca mudou. Isso não vai mudar. Pode vir a inovação que for, mas essa coisa de receber as pessoas, a gente ama receber as pessoas. A gente ama o nosso cantinho do café, ir lá servir, sabe? Sentar, conversar, trocar ideia, o que a gente pode melhorar. Acho que essa é a parte essencial de estar ali dentro. Perfeito. E você, Fabi, nessa questão da locação, para a gente continuar aí com o insight da Dayana, o que você observa na parte administrativa, você que faz essa mágica acontecer aí, tanto do inquilino quanto do proprietário? Que perfil de pessoas são esses dois? Que boa parte da mágica, né? Mas obrigada, Ionara, por essa parte. O que eu percebo, né? Eu que cuido toda essa parte, tem a gestão, é ter um cuidado, um olhar muito minucioso, né? Para os detalhes, para uma documentação. E sem falar que tem toda a parte de segurança, né? Para o proprietário, tanto para o inquilino, que é um contrato bem estruturado, sólido, uma vistoria bem detalhada, né? Uma cobrança, que existe ali pontualidade, um repasse pontual, uma gestão, né, financeira. Então, tudo isso está interligado para poder fazer essa mágica, né? Por trás disso, tem todo um trabalho, né, do setor, de processos bem definidos. Então, é um olhar diário para tudo, desde a manutenção da vistoria, de tudo. Então, para isso dar certo, é esse olhar que tem que ter, esse cuidado. Perfeito. E você, César, como é que você também enxerga essa questão? Em especial agora sobre a locação ainda, você está cuidando do patrimônio de alguém que confiou ele nas tuas mãos. Claro, sempre visando também a felicidade aí do nosso querido inquilino, mas em relação ao proprietário, como é que você enxerga? São dois contrapontos. Assim, quem procura um serviço da Lorenzato, tanto o proprietário como o inquilino, são duas leituras diferentes. O proprietário que quer colocar o seu imóvel para locação, não é só a rentabilidade, tem que cuidar também o patrimônio dessa pessoa. Não é só o ganho do aluguel. Tem que cuidar da manutenção, cuidado com quem se coloca dentro do imóvel. Surge um conserto, alguma coisa, tem que dar uma atenção, fazer um preço justo, fazer um orçamento, fazer o conserto correto para manter esse patrimônio. Essa é uma situação. A segunda é do inquilino, que quando procura um serviço da Lorenzato, ele quer resolver talvez uma situação, seja por um momento de dor, de custo financeiro, seja de momento de chegar na cidade por uma felicidade de ter sido aprovado e fazer a sua graduação na cidade, que é muito importante para nós. Por vezes esse inquilino pode virar um cliente depois, né? Porque muitas pessoas que foram nossos inquilinos acabaram comprando imóvel conosco e permanecendo na cidade. Já estão na troca do segundo imóvel. Então, é uma construção dos dois lados. Eu enxergo que o atendimento humanizado, o atendimento direto com as pessoas é muito importante. Claro que a tecnologia veio, ela nos ajuda muito, mas com certeza o olhar, olho no olho, eu sempre digo, a pessoa entrou lá dentro da Lorenzato, botou o pé, a Dayana já sabe se nós vamos ter um problema ou não, pela experiência dela. Fabiane da mesma forma, entendeu? Por isso que eu pedi que elas viessem, porque elas têm a expertise do dia a dia, a vivência. Eu construí isso no começo, são mais de 30 anos, mas hoje estou na gestão, por uma felicidade do nosso crescimento, graças a Deus, mas assim, eu entendo também que quem tem olhar hoje das mudanças do comportamento das pessoas é quem está na linha de frente. Entende? Então, é dessa forma que eu vejo. São dois pontos. Quem deixa o imóvel para alugar, que é o rendimento financeiro, mas nós temos que olhar não só no rendimento financeiro do aluguel, no cuidado com o patrimônio desse proprietário. E para o inquilino também que vem, às vezes, para ter uma alegria de, como eu disse, graduar, ou até para solucionar uma dor de um problema, de uma separação, de um custo financeiro, e aí a gente tem que tentar solucionar esse problema também para ele. Perfeito. E Dayana, com tantos anos de experiência, o que você acha que o proprietário prioriza hoje? Ele quer rentabilidade ou mais tranquilidade? Eu acho que une as duas coisas.
Acho que do início para agora, a diferença é que os proprietários eles têm estado mais presente na locação. Eles têm acompanhado mais. E isso faz total diferença. Porque quando a gente tem o proprietário presente ali, na administração do imóvel, porque a administradora, nós em si, a gente vai fazer o nosso papel, né? Que é anunciar o imóvel, alugar o imóvel, fazer o contrato. Mas o olhar do proprietário sobre o imóvel dele é que faz a diferença. Então, eu acho que eles estarem presentes, assim, no decorrer de cada desocupação, de o que precisa melhorar, eu acho que eles estão buscando mais isso. Eles estão querendo mais que a gente seja, como posso dizer, que a gente faça essa assessoria, de dizer, olha, teu imóvel precisa desse cuidado, vamos fazer isso, vamos trocar isso, que é esse detalhe que ganha o cliente, né? Porque os imóveis, eles giram, automaticamente o contrato encerra um ciclo, inicia outro. Então, eles estarem presentes, mesmo tendo alguém para administrar, é fundamental. Eu acho que isso está evoluindo bastante. Perfeito, muito bem. E, Fábio, você falou ali sobre o apuro, o cuidado, a atenção na documentação. Tem alguma coisa que você lembra, assim, que você já salvou um proprietário de uma cilada ou um inquilino por conta dessa tua atenção? São tantas situações que... Várias vezes. Várias, são várias situações. O que costuma dar mais problema que você percebe, assim, que você, com a equipe, né, e você percebem e conseguem ajudar com a informação que vocês têm? Mais no quesito dos reparos do imóvel. Reparos do imóvel, manutenção, tanto o cliente que está saindo, quanto o cliente que está no imóvel e precisa de uma manutenção. Acho que toda essa assessoria que a Day falou ali, e todo esse cuidado que a gente tem acaba nos salvando, né? E ajudando muito o proprietário, com a vistoria bem feita, o relatório, com o próprio contrato, né? Bem cauteloso em relação a isso. Eu acho que isso ajuda muito a salvar aí algumas situações que aparecem no decorrer. Perfeito. Preventivamente, né? Que legal. Isso aí. Daiana, você lembra de algum caso que te marcou nesses 30 anos em relação a um inquilino, a um proprietário, que você sentiu assim, hoje meu trabalho fez a diferença? Claro, você deve sentir isso todos os dias, porque a gente está falando de moradia e lares, das né? vezes, isso. Mas algum assim que você recorda em especial, que você pode dividir com a gente? Olha, a gente já fez um pouco de tudo lá, né? A gente já levou o inquilino, a gente já chamou o Uber, mas tem fatos, assim, que fica marcado. A gente já teve um inquilino que mudou, era um rapaz jovem, e, por exemplo, ficou 7 dias no banho frio, no inverno, porque ele não sabia ligar o disjuntor, né? Na época a gente achou engraçado, mas depois a gente viu que nós tinha que evoluir, porque isso foi lá atrás, né? Então, hoje a gente dá um direcionamento de tudo que ele tem que fazer para mudar no imóvel, né? Então, hoje o nosso inquilino já não acontece mais isso, porque o pessoal vem de fora, não tem muita a gente sabe que essa nova geração não é muito de conversa, né? Então, a gente procura dar o mais pronto possível as coisas para que isso facilite a mudança dele, para que seja uma mudança prazerosa, né? Porque eu acho que, querendo ou não, mesmo alugado, é o lar dele, né? Não é próprio, é alugado, mas durante o período de locação é o lar dele, é a casa dele, então ele tem que estar confortável ali. Então a gente prioriza entregar um imóvel limpinho, prioriza ter a cópia de tudo para eles, um brinde para que ele seja bem-vindo, uma mensagem de carinho, olha, boa sorte lá, que dê tudo certo na sua nova moradia. Acho que esses detalhes aproximam os inquilinos da gente, né? E o fato da gente ter os setores lá de manutenção, que faz esse ajuste, porque a gente não consegue prever o problema que vai dar no imóvel, né? Muitas vezes a gente descobre junto com o inquilino. Então, eles são compreensivos nesse ponto, de entender que a gente administra o imóvel e que imprevistos podem acontecer, né? E que a gente vai estar preparado para resolver isso.
Perfeito, muito bem. E falamos bastante da locação, e agora a gente vai falar de um setor muito importante, que é o setor de vendas, né, César? Sim, Então, a sim. parte comercial aí, que você está aí à frente da gestão com os teus corretores. Eu gostaria de saber de você, o que você observou no mercado nesses últimos 30 anos aí? O que mais mudou, ao teu ver? A tecnologia, a taxa de juros, o perfil do proprietário, o perfil do inquilino, o perfil do corretor de imóveis mudou também? Que paralelo você faz? Claro, assim, ó, primeiro nós temos que entender assim, são 3 coisas básicas: se vestir, né, comer e morar. Isso sempre vai existir, né? Se alimentar, você tem que se alimentar; se vestir, você tem que andar, que o mundo é assim, e você tem que ter um lugar para dormir, seja proprietário ou seja inquilino. São 2 coisas. O nosso papel é muito importante nos 2 segmentos. Temos uma carteira forte de locação que nos estruturou para isso, e entendemos que ali nós temos que resolver o problema ou tentar dar uma solução. E na venda não é diferente. O que mudou muito o perfil, acho que a tecnologia, a rede social, a humanidade no modo geral mudou. O mundo mudou no modo geral em todos os sentidos. Isso repercutiu tanto na locação como na venda. O cliente também ficou mais com mais informação, o cliente tem mais subsídios, o cliente tem mais tecnologia que ajuda ele no processo de uma decisão. O próprio tipo de edificação, a construção mudou bastante, do que era famílias antigas que tinham 3, 4 filhos, hoje é um filho, as unidades são menores, mais funcionais, mais práticas, com um monte de segmentos dentro da edificação, os prédios, né, mini-market, pet place e tantas outras atividades que o jovem de hoje procura, que o público consumidor de hoje procura. Eu, se vou trabalhar a venda de um imóvel, hoje eu vou falar da construção, do tamanho da peça, coisas assim, entendendo que isso não funciona mais hoje. Não é mais, é um segmento hoje, o jovem ele está preocupado em ter qualidade de vida, em poder viajar. Então, a moradia dele ela pode ser de um outro tipo de segmento. Então, entendo que o consumidor hoje ele está com muito mais informação de todos os segmentos. E a construção civil ela tem passado também por uma transformação e tem virado a indústria, que é o segmento mesmo. Antigamente era muito artesanal. Hoje a nossa construção civil ela é uma indústria da construção, é segmentada. Então, faz com que hoje o público que está entrando absorva esse tipo de produto. Perfeito. E nessa tua caminhada, o que tu observa quando você vai treinar a tua equipe comercial, especialmente os corretores, né? O que é para ti hoje, se você fosse pontuar, o que é um bom corretor de imóvel na tua percepção e como é que você ensina para ele esse jeito Lorenzato de atender? Eu entendo que o corretor hoje ele tem que ser um bom ouvinte. Tá muito acelerado tudo. E o corretor não pode entrar nesse viés. O corretor tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que ouvir o cliente, perceber o que o cliente quer e, muitas vezes, colocar o cliente aonde ele pode alcançar nesse primeiro momento. Então, assim, ele tem que ser um bom ouvinte e entender do mercado, entender dos segmentos, do produto que ele está trabalhando, o que ele está ofertando, o produto que ele está vendendo. O corretor de imóveis ele é um gestor de negócios hoje. Ele não é um mostrador de imóveis. Isso que tem que ficar muito claro, ele é um gestor de negócio, ele tem um papel fundamental na decisão, porque pode ser uma economia de uma vida inteira, de uma pessoa, de uma família, e pode ser a primeira moradia de um jovem, entendeu? Então, ele tem que ser um bom ouvinte, eu entendo isso, e ser muito verdadeiro. Ele sempre a verdade vai priorizar, ele tem que ser verdadeiro na apresentação do imóvel dele, no produto que ele está falando. Eu entendo que outras barreiras, juro alto, o mercado mais retraído, isso aí faz parte do jogo. Mas o corretor tem que ter clareza, ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem sempre que ser honesto com o cliente dele. Sempre, sempre. Perfeito. E se você fosse também deixar um conselho aí para os proprietários? Os proprietários sempre têm pressa para vender, né? Se ele puder resolver, né? Ele quer para ontem. Sim. Se você fosse aconselhá-los de um modo geral, o que impacta nessa velocidade? É o preço, é a documentação, é a apresentação do imóvel? Preço sempre vai ser um fator que vai determinar, muitas vezes. Às vezes a localização é um fator que determina também o produto, né? Seja um lançamento, por exemplo, então vamos falar de uma unidade em construção, um lançamento. Localização é muito importante, né? É um fator determinante. Preço aí o mercado vai balizar, né? Não vai sair a mágica de vender um imóvel de 1 milhão por 500, não existe. Mas dentro de um preço que ele seja bem precificado o produto, tenho certeza que ele vai ser colocado no mercado para o proprietário, ele vai ser vendido, entendeu? Se ele tiver uma precificação. Muitas vezes as pessoas imaginam assim, eu tenho que vender meu imóvel, são 3, 4 herdeiros e todo mundo pensa em resolver o seu problema. Eu entendo isso, né? Não é diferente da minha família, todo mundo
temos um patrimônio, mas às vezes o mercado não absorve isso. E aí o cliente vendedor tem que enxergar isso também. E o corretor tem um papel fundamental de ir mostrando isso para ele. De ir mostrando qual é a tendência e tentando fazer o melhor negócio. Então eu entendo que localização é muito importante e a precificação do imóvel. A apresentação é um básico, vamos dizer assim, teria que ter uma boa imagem, uma boa foto, um bom vídeo para divulgar o produto, botar no portfólio de venda e sim trabalhar a venda dele. Perfeito. E Passo Fundo é um polo de construção civil, venda de imóveis, tem crescido cada vez mais e a gente tem a figura do investidor nesse cenário da nossa cidade. O que você também percebe no perfil do investidor que mudou ao longo dos anos? O que ele procura hoje? As pessoas, como eu falei, mudaram, o investidor também mudou. Também ele tem vários tipos de investidor. Tem aquele que quer fazer um excelente negócio só e vai tentar pegar pelo menor preço. Tem aquele que procura fazer um investimento a longo prazo, comprar para uma valorização futura. Tem o investidor que é aquele que, vamos supor, que especula, compra e já vende ali e tal, tem o seu ganho. Esses segmentos, eles estão assim, eles estão muito... Hoje, com o mercado que está hoje, parece que ele sumiu um pouco também. Mas não é isso, é porque está todo mundo cauteloso, então ele acaba também, o próprio investidor, retraindo um pouco, né? Uma taxa de juros um pouco mais alta. É o momento, mas isso vai mudar. Mas a taxa de juros mais alta um pouco faz com que também ele fique um pouco mais receoso, ele tem para comprar, mas ele espera. Então, a decisão maior hoje é do consumidor que precisa, moradia, o que está trocando e tal. O investidor, ele, num modo geral, assim, são vários perfis que tem. São seres humanos, vários perfis. Então, sempre vai ter, tu tem que observar o que é aquele teu investidor. Aquele é mais conservador, é um rendeiro. Ele compra para ter renda. Ok, então ele vai comprar mais um imóvel, vou achar um bom produto, ó, isso aqui está no bom preço, uma boa precificação, nós alugamos teu imóvel rápido. Lá a gente faz negócios, às vezes, que está assinando o contrato e já está alugado o imóvel. Tivemos isso há um mês atrás, a minha corretora lá, minha colega, viu um imóvel, ofereceu para um investidor nosso e quando mostramos para ele, vocês alugam, a Daiana eu já tenho cliente para esse imóvel, nós não tínhamos nem assinado a escritura, já estava alugado o imóvel. Então, é importante nesse sentido. Perfeito. E o Brasil é conhecido, o brasileiro, né, em ter o sonho da casa própria. O que você observou que mudou ou não nesses últimos 30 anos em relação ao perfil do consumidor? O déficit é muito grande no Brasil habitacional. Então, isso são ciclos que vão e voltam, né? Eu entendo que o jovem de hoje, talvez ele não esteja tão preocupado com o sonho da casa própria no meu tempo, né? Que sou um cara mais antigo de ter a casa própria. Mas, Ionara, assim, as pessoas vão ter que morar. Vai chegar um momento em que ela vai amadurecer, vai ficar um pouco mais madura, de experiência de tudo, e vai acabar comprando o seu imóvel. Vai ter que ter um lugar para morar. Ou vai comprar um outro para ter uma rentabilidade e alugar, mas assim, sempre vai existir o consumidor para esse produto. Sempre vai ter. Eu vejo que às vezes, o mundo mudou, as pessoas mudaram, querem mais qualidade de vida. O jovem de hoje, por exemplo, ele quer mais qualidade de vida, ele quer caminhar de manhã, ele quer viajar, ele quer conhecer o mundo. Mas ele tem que ter um lar, ele vai retornar para isso. Ou se ele vai morar fora, ele vai alugar um imóvel fora. Se for no país de origem dele, ele vai ter que ter um lar para ele morar, seja de aluguel ou seja proprietário. Perfeito. E a gente observou nesses últimos anos que vocês fizeram aí todo um rebranding, uma marca nova, Você fez. Eu fiz, fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Você fez. Muito obrigada, a Iodo Marketing, né? Fico muito feliz. Sim. E aí tem um case aí no meio desse rebranding de marca, que é um jingle, né? O Zato Feliz na Lorenzato. E eu queria ouvir de cada um de vocês como é que foi essa mudança da marca, da música. As pessoas cantam a música quando chegam na imobiliária. Como é que tem sido isso? Daiana. Cantam na imobiliária, cantam na rua. A gente encontra as pessoas e sábado mesmo a gente estava num evento e uma pessoa comentou lá. Eu adoro o jingle de vocês porque ele realmente nos transmite felicidade. Então, para nós foi ótimo. Acho que foi excelente a ideia e super pegou. E temos que começar a divulgar de novo ele. Vamos divulgar de novo. Vamos lá. Passou setembro, já vamos pensar na próxima data. Setembro a gente botou ali o gaúcho de novo, né? E foi muito bom, muito aceito. Acho que o jingle fez bastante diferença. O próprio Zato, né? O jeito Lorenzato de alugar ficou bem marcante e a gente está bem feliz com isso. Perfeito. Zato, jeito Lorenzato de alugar é o slogan da Lorenzato. Fábio, tem alguma situação que você vivenciou aí com o jingle? Foi um sentimento de reviver a marca, né? Eu acho que a gente vinha muito daquele nome mais sério, mais
Conservador, Fábio. Conservador. Pode falar. Conservador, tradicional. Antigo. Antigo, E aí veio a música, né? A marca que criou ali, eu acho que renovou, sabe? Foi muito bom. E foi uma marca que ficou, né? Não tem como não falar Lorenzato ou lembrar da Lorenzato e não lembrar que tem a Zato, que tem a musiquinha da Zato. Então, eu acho que foi muito importante. Foi no momento que precisava mesmo dessa alegria, dessa espontaneidade. Até para modernizar a Lorenzato. Perfeito. E você, César, algum episódio? Ionara, são duas coisas assim. Primeiro, você vai lembrar que você que criou. Sim. Era para ser um funk. É verdade. E aí o Marcos, não, funk não e tal, tá. E daí, tá, faz um negócio mais suave lá na primeira versão, né? Então, e ali já foi um sucesso. Foi um sucesso muito grande ali, né, e tal. E nesse meio tempo o Marcos às vezes me questionava, mas o jeito Lorenzato é o lugar, nós temos que dizer o que é o jeito. Eu digo, Marcos, o jeito é esse. É a essência, é o atendimento, é o nosso dia a dia. Não, mas nós temos que falar. Ele tinha uma preocupação em que fosse alguma coisa diferente. E por várias vezes nós conversamos juntos, eu e ele, assim, dizendo, mas Chico, mas o que é o jeito Lorenzato? O jeito Lorenzato é esse, é a Fabiana, a Dayana, é eu, é você, é os atendentes, é o nosso jeito, é isso aí, a nossa verdade. A nossa verdade com os nossos clientes, a nossa cultura, a nossa essência é essa. Esse é o jeito Lorenzato. Então, quando eu solicitei para você que, infelizmente, depois do Marcos ali, que a gente conseguisse fazer um negócio mais feliz, mostrar mesmo, a gente não consegue ser feliz 100%. A Lorenzato, todo mundo não está sorrindo todo dia lá, não tá. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu não tá, enfim, faz parte do ser humano. Mas o jeito do Lorenzato é lugar, e feliz na Lorenzato, a gente quer transmitir que é isso, que a gente tem que ir para frente, que a gente tem que ser feliz, mesmo com os contratempos, a gente tem que ser feliz, tentar ser feliz, mostrar ser feliz, ajudar as pessoas a ser feliz. Se você conseguir passar isso de uma forma natural, muito espontânea, muito verdadeira, Ionara, eu acho que flui mais natural o teu dia a dia e a nossa estrutura. Então, você tem uma participação muito importante nisso, ainda é muito grato a isso a ti. E eu sempre falo isso, né? Quem criou foi você criou a letra, criou a música. Ai, deixa eu contar, para não interromper, como é que foi quando eu criei, porque estava ele e o Marcos, e eu vim só com a letra escrita no papel. E aí eu disse, eu não tinha nada para mostrar, era só tudo na minha cabeça. Eu não sei tocar nenhum tipo de instrumento. Eu falei, eu vou ter que cantar, assim, a capela, a pessoa não canta nada, né? Eu acho que eu fiquei de todas as cores, assim. E cantando, assim, do meu jeito, com vergonha. Eu sempre contei isso pros meus alunos em sala de aula, assim, olha, passem vergonha, acreditem na ideia de vocês, mas não abram mão de contar o que vocês estão pensando, porque pode dar um resultado muito legal. E se eu tivesse recuado, tivesse sido mais tímida, só pelo constrangimento de ter que cantar na frente deles para explicar a minha ideia, talvez a gente não tivesse dado andamento. Então, esse ato de coragem ali na minha apresentação, né? Porque é difícil para quem não canta, né? Você tem que cantar e se constranger. E convencer e fazer uma projeção do potencial que aquilo tem para o futuro. Porque a gente só tem uma ideia, não imagina como vai ficar. E rendeu muito, né? Fizemos versão... não saiu o funk, aquele original, mas saiu, né? A versão sertaneja, saiu a versão hip hop, saiu a versão gaúcha, que é muito importante, né? A Lorenzato tem aí uma caminhada dentro do tradicionalismo gaúcho, então essa versão não poderia faltar. Então foi muito legal, muito obrigada. Nessa segunda fase eu acho que ficou melhor ainda. Com as variações. Mais animada. Essa versão mostrou o jeito, a nossa felicidade, entendeu? A gente tenta passar a nossa cultura de que temos problema com inadimplência, temos problemas com sinistro, temos problema de aprovar documentação, temos problemas de venda, ou dizer assim, não é problema, temos dissabores às vezes que a gente tem que contornar. Mas acima de tudo, a nossa verdade, sermos felizes na Lorenzato. Essa é a nossa essência. Exato, jeito Lorenzato é lugar, exato, feliz na Lorenzato. Isso é importante, é muito importante ficar bem claro isso assim que, vocês estão sempre felizes? Não, gente, mas a gente tenta vivenciar isso, passar isso de uma forma que aconteça, entendeu? E acontece. Perfeito. A gente está se encaminhando para os momentos finais, então. Passou rápido, né? Que já acabou? Já está indo para o final. Eu quero uma dica de cada um. Dayana, eu vou começar com você. Eu gostaria que você deixasse uma dica para quem nos ouve, para aprender, né? E para o proprietário, que talvez esteja nos assistindo, e ele disse assim, Day, eu quero que alugue rápido meu imóvel. Tem alguma dica para me dar? O que você fala para essa pessoa? Eu falo que ele tem que ver esse imóvel como uma empresa. E uma empresa, ela precisa de investimento, né? Ela precisa de cuidado, ela precisa de manutenção.
Então, eu acho que hoje a dica para os proprietários é que quanto mais apresentado o imóvel tá, mais bem cuidado o imóvel tá, mais fácil é da pessoa decidir locar ele. Porque quando você encerra os ciclos, né, de locação, a gente tem lá um índice muito alto dos proprietários que acompanham esse processo e os que não acompanham. E, de fato, os que acompanham sempre têm um resultado melhor. Por quê? Porque vai lá, o que eu tenho que fazer? Olha, eu acho que você pinta essa parede, eu acho que vamos trocar esse piso. Acho que esse cuidado é um carinho que ele tem que ter por essa empresa dele. Porque não deixa de ser uma empresa, né? Quando você põe um imóvel para locar, o desgaste natural acontece, não tem como não ter. A gente tem uma vistoria excelente, a gente tem um cuidado com o imóvel, mas tem coisas que a gente não consegue segurar, que é o desgaste. Então, acho que o olhar do dono vai fazer com que isso faça diferença, que esse imóvel seja mais atrativo. Perfeito. Fábio, eu queria a tua dica para o outro lado, para o inquilino, que quando ele te procura vocês, né? Ou talvez você não atenda ele diretamente, mas você pudesse, dentro da tua expertise, dar um conselho. O que ele tem que se atentar? Ele deve ler com atenção todos os detalhes do contrato, da vistoria inicial, ter uma comunicação muito transparente, aberta e formal com a imobiliária. Porque aí é que está o segredo. Eles vêm na ânsia de pegar a chave, assinar e se mudar. E daí começa a vir as situações, começar a aparecer situações do contrato, as dúvidas até mesmo do boleto que ele vai pagar. E aí começa aquele transtorno, aquela confusão, né? Achando que não foi orientado, que não foi falado, sendo que a equipe ali da Dayana explica, tem um checklist ali de tudo o que ele vai pagar, valores, mudança, condomínio, mas a ânsia de se mudar, eles não prestam atenção. Então, começa a vir os problemas no decorrer. Então, o conselho que eu dou é ler atentamente o contrato, vistoria, se ater ali no checklist das gurias que fazem ali com todo carinho, explicam na hora da entrega da chave que não vai ter erro. Vai dar certo. Perfeito. César, da sua parte, eu quero 2 conselhos. Você vai imaginar que você está dando um conselho para um comprador. O que ele deve observar para que ele não tenha dor de cabeça e faça aí a melhor escolha. Ionara, eu desejo sempre assim que quando você tem um problema de coração, você vai num cardiologista. Visão, você vai num oftalmologista. Você procure um profissional. Procure um profissional. Não faz um negócio direto, não procura fazer o melhor negócio porque eu estou ganhando aqui. Procura um profissional. Com certeza, procurar um profissional da Lorenzato você vai ser bem atendido, mas a nossa cidade está repleta de bons profissionais. Não, eu sempre aconselho, procura um profissional. Procura um profissional. Um corretor do mercado imobiliário que você não vai ter erro. Perfeito. Para o comprador. Isso. E para o vendedor, o que você observa? Da mesma forma. É igual para os dois. É igual para os dois. Você precisa desse suporte. Quem é o profissional capacitado para dar um suporte tanto na venda, vender o produto dele, ou o comprador comprar o produto? É o corretor de imóveis. Nós temos um papel fundamental, Ionara, tanto econômico na nossa sociedade, como de desenvolvimento. Nós temos uma fatia muito grande de responsabilidade em cima disso. Aquilo que eu falei, a gente às vezes vende um imóvel de uma economia de uma vida inteira, ou vende um imóvel de uma pessoa que precisa para resolver um problema. E nós temos esse papel, não é só o ganho de comissionamento, é todo um conjunto que precisa ser observado. Valor justo, uma negociação correta, uma documentação perfeita, tudo isso o profissional sabe fazer. Procura um profissional. Se você é comprador ou você é vendedor, procura um profissional, procura um corretor de imóveis, que você tenha certeza não vai ter problema. Perfeito. E muitos jovens têm esse sonho de ser corretor de imóveis, né? E muitas pessoas, independente da idade, né, pensam em se qualificar e ter essa profissão. Existe aí todo o mercado imobiliário de luxo, todo um estigma, né? Sim. Ou aqui da nossa região, independente se ele é de Sim, luxo sim. ou não é. Mas eu queria que você desse um conselho para quem sonha em ser corretor ou já é corretor e está com dificuldade. O que você acha que pode mudar aí essa forma de pensar? Com certeza, se qualificar sempre. Primeira qualificação. E ser um bom ouvinte. O corretor hoje precisa ser um bom ouvinte, ele precisa ouvir o cliente, ele precisa entender. É uma frase meio clichê, a dor do cliente. Ele tem que ouvir as pessoas, ouvir o profissional.
ouvir, mas na verdade dele, para poder enxergar isso. Eu entendo que o corretor de imóveis, ele sendo um bom ouvinte, ele sendo verdadeiro e ele sendo honesto com os seus clientes, ele vai ter muito sucesso. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Fábio, eu vou deixar para você dizer para os nossos ouvintes aí qual é o endereço da Lorenzato para quem for procurar vocês e o telefone. Rua Paissandu, 641, Centro. Telefone 54-3313-1331. Perfeito. E as redes sociais da Lorenzato, siga lá, você vai procurar lá, @Lorenzato Imóveis, Lorenzato com Z, e aí lá você vai ter o portfólio, né, com os imóveis que estão ali durante a semana, vai ter um link da bio site para você também ter acesso a todo o portfólio da Lorenzato e acompanhar eles aí sempre nas mídias sociais. Muito obrigada, quero agradecer vocês pela presença, ótimas respostas. Obrigada, Dayana, obrigada, Fábio, obrigada, César. Foi muito rico, obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Obrigada Renata. pelo convite. Isso Obrigado. aí, ficamos felizes de trazer Feliz na Lorenzato para cá também. Feliz da Lorenzato. Beleza.